Mas vamos falar de jogo, vamos falar da final. Primeira coisa, ô Fragoso, eu vou começar com você, que você é o mandante. Você não, o time que você cobra é o mandante dessa primeira partida do Palmeiras. Vai ter show no Allianz Parque, aqui pertinho dos estúdios Carecation, do Simply Red, nesse final de semana. Então a gente vai ver aquele palco coberto e tal, ou não? Vai dar tempo de desmontar tudo? Vamos ter casa cheia, estádio na sua totalidade para domingo? O planejamento inicial, André, era esse mesmo. Era jogo com palco. No fim das contas, tanto a W Torre quanto também o Palmeiras se alinharam e conseguiram montar uma operação na qual o estádio terá, sim, capacidade total. Então, todos os ingressos estão disponíveis. O Palmeiras ainda não divulgou uma parcial, inclusive entrei agora há pouco no site para ver se tinha, não divulgou, mas nós temos os relatos, né? E os torcedores já falam que chegou na terceira venda, mas não vai chegar na quarta e tudo mais. Quem é sócio, né? Até porque os preços são bem salgados para quem não é sócio. E há a expectativa de que realmente não chegue na última venda, que é a venda liberada para todo mundo. Expectativa de casa cheia e sem palco, André. Boa. Então vamos ter, com certeza, casa cheia no Allianz domingo e com certeza casa cheia na Neoquímica Arena, seja lá quando for a segunda final. Bibi, o Corinthians passou por um trauma aí no meio de semana, porque não conseguiu a sua classificação para Libertadores. Financeiramente, inclusive, a gente falou ontem aqui, a gente ia fazer contas. O Corinthians planejava oitavas de Libertadores. Para poder pegar a mesma grana de oitavas de Libertadores, ele tem que chegar na final da Sul-Americana. Se chegar na semi, vai bater perto ali do previsto de oitavas, mas não, para superar o planejamento ali, vai ter que chegar na final da Sul-Americana. Mas psicologicamente, esse time já se recuperou do que aconteceu quarta-feira, ou você acha que isso pode influenciar? Ainda é um tema muito falado, a eliminação, a troca do chip, ela é mais difícil do que muitas vezes a gente espera, o Bibi? Eu acho que não, o André, sabe por quê? Porque o grande golpe ele aconteceu no jogo de ida dessa fase prévia da Libertadores. Se esse golpe tivesse acontecido agora, na quarta-feira, acho que sim, acho que eles ainda estariam remoendo esse trauma e trabalhando o psicológico para de fato não impactar no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Mas não, eu entendo que internamente eles sabiam que havia um grande desafio pela frente. Levar 3-0 numa primeira partida, mesmo que resolva, decida em casa, não é uma missão fácil, né? Até porque o Corinthians tinha uma grande missão em cima disso, que era não sofrer nenhum gol, né, no jogo de volta, porque é um time que volta e meia tem sido bastante vazado. Então eu entendo que a eliminação na Libertadores exatamente não vai impactar mentalmente pensando na final do Campeonato Paulista, muito por como ela aconteceu. Se o Corinthians tivesse no primeiro jogo entregado um resultado que deixasse margem para a gente acreditar de fato, né? Eu digo, o público em geral, não só o corintiano, porque o corintiano, independentemente do placar, ele vai se manter positivo, né? Pensando no segundo jogo, mesmo que o Corinthians tenha sido goleado no primeiro. Se o Corinthians tivesse entregado um resultado 2-1, até um 3-1, e não fosse classificado para a fase de grupos da Libertadores, eu acho que o golpe ele teria sido um pouco maior, porque o otimismo interno, jogadores, comissão técnica, membros da diretoria, ele seria muito maior do que estava agora. Eu acho que havia uma compreensão bastante grande de que o desafio ele realmente era bastante difícil passar pelo Barcelona de Guayaquil, tendo em vista o que aconteceu na primeira partida. Eu tive um entendimento parecido com o seu, porque a gente vai muito no reflexo do torcedor, né? O tanto que o torcedor fica impactado. E o torcedor do Corinthians, na quarta-feira, ele terminando o jogo, ele falou: era isso mesmo. Tava muito difícil, né? O pior foi o primeiro jogo. O pior foram os outros dois jogos da Libertadores, porque o Corinthians, dos quatro, não jogou absolutamente nada em três. Então. Mas no último, pelo menos, né? Fez ali um. Rodrigão, time. Eu quero saber do time do Palmeiras. Ó, já tô aqui com a minha folhinha de anotação. Eu vou narrar o jogo domingo na Max. Quero que você me passe aí o time. Mas é de 1 a 11. Não na numeração certa, porque não existe mais isso. Mas eu quero saber os 11 que vão. Não vem com pode ser que jogue fulano, pode ser. Não adianta. Aí pra mim não adianta. Eu quero saber os 11 que vão entrar em campo, Fragoso. Olha só, pintaria uma dúvida, olha só que curioso, pintaria uma dúvida
se o Gustavo Gomes estivesse à disposição, sabia, André? Porque, querendo ou não, é um capitão, é um líder do time, mas ele pintou como desfalque por conta de uma lesão no ligamento colateral do joelho durante o treino. Não foi durante o jogo, durante o treino. E por isso é desfalque. Já que a expectativa era de um retorno, estar à disposição 100% e, quem sabe, recuperar a posição ao lado do Murilo, que vem sendo ocupada pelo Mikael, que chegou e jogou. Então, essa dúvida já não existe mais. O provável Palmeiras que vem a campo tem o Everton no gol. Pela direita, Marcos Rocha tem sido titular, deve seguir. Mikael, o Gomes não está à disposição. Murilo e Piquerez. Essa notícia é bem relevante para o torcedor do Palmeiras, apesar do Vanderlan ter feito um bom jogo diante do São Paulo. Mas o Piquerez eleva bastante o nível da lateral esquerda do Palmeiras. Mais à frente, o xodó da torcida alviverde nesse ano, Emiliano Martinez, Richard Rios e Rafael Veiga. No ataque, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Numa atacada só, o Everton, Rocha, Mikael, Murilo e Piquerez, Emiliano Martinez, Rios e Rafael Veiga, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Esse é o provável Palmeiras de Abel Ferreira. André? Bibi Molina. Ah, Bibi Molina. Agora eu quero saber, porque o Ramon Dias, ele é mais... Ele dá umas viajadas de vez em quando. Então eu quero saber, Bibi Molina. Os 11 que começam o jogo de domingo. E aí? Bom, primeiro eu vou explicar uma coisa que é, eu, Bianca, tenho um sentimento de que Rodrigo Garro não necessariamente vai começar como titular. É verdade que Garro, muito por ser argentino, mas por ter isso como personalidade característica, vai querer ir para o jogo, mesmo que ele esteja, mais uma vez, jogando no sacrifício, como já tinha acontecido na temporada de 2024. Mas é uma realidade que ele está sentindo muitas dores no joelho direito e está precisando receber infiltração para conseguir entrar nas partidas. Então, eu na minha cabeça, pensei, foi titular diante do Barcelona, não vai ser titular diante do Palmeiras, até porque tem dois aspectos importantes, é gramado sintético e também é um jogo no qual o Corinthians talvez precise mais eu uso uma expressão, mas eu preciso achar essa expressão no vocabulário decente nacional paulista, que é amorcegar o jogo, né? Pensando em levar, não necessariamente uma vantagem para a Neoquímica Arena, amarrar o jogo, mas não sofrer gols, então abdicando dessa potência ofensiva, né? Criatividade e tal, que o Rodrigo Garro tem, porque é realmente um jogo mais para ser amarrado. E aí, pensando também que ele vai ter um espaçamento maior entre uma final e outra para talvez não se recuperar das dores, mas continuar fazendo tratamentos paliativos para que ele chegue sentindo menos dores. Ainda assim, eu vou escalar os 11 do Corinthians com o Rodrigo Garro, porque eu disse, ele é o fominha positivo, né? É um jogador que quer jogar, que entende a importância desses dois jogos de finais de Campeonato Paulista para o Corinthians, ainda que esteja sofrendo bastante ali no joelho direito. Então, Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Andileri, né? Não jogou na Libertadores porque não podia, volta ao time titular do Corinthians. Ele chegou para isso. Aí, meio de campo com Ranieri, Martinez, Carrijo, Rodrigo Garro na frente, Yuri e Memphis. O Yuri saiu do jogo contra o Barcelona e passou pela zona mista mancando bastante. Eu acho que é só para dar um assunto assim para os jornalistas, sabe? Porque durante o jogo a gente não viu ele tendo algum incômodo no tornozelo esquerdo, né? Ainda fruto da semifinal contra o Santos. E o Corinthians vai com uma força máxima que tiver à disposição, até porque tem a data FIFA, tem jogadores que vão ter um deslocamento um pouco mais complicado, que jogam no dia. A gente não sabe, né, se vai ser quinta-feira, se vai ser quarta-feira, porque tem o Campeonato Brasileiro e mais do que o Campeonato Brasileiro, tem a Sul-Americana depois, que o Corinthians deve jogar na terça-feira, né? Deve ter transmissão para a TV aberta e deve ser uma escolha da detentora dos direitos de transmissão. Mas se o Corinthians joga na quinta, tem jogador que vai chegar super em cima da hora, tô falando do Carrijo, do Martinez. Então, nesse primeiro jogo, essa primeira partida é a partida para o Ramon utilizar tudo que ele tem de melhor. E só mais uma coisa, agora contra o Barcelona, a gente viu que ele desfez o esquema dele, né? Ele desfez a estratégia dele com 30 minutos de jogo. Ele tira o Ranieri, ele coloca o Romero porque ele compreendeu errado o que ele precisava fazer, que ele precisava fazer gols, né? Então, eu imagino que contra o Palmeiras, por ser até uma situação de tentar amarrar um pouco mais o jogo, segurar as peças de meio de frente do Palmeiras, ele repita o meio-campo que começou o jogo contra o Barcelona, com o Ranieri, Martinez, Carrijo e Rodrigo. E eu acho que não, né? Mas talvez com o Rodrigo Garro. Boa, boa, Bibi. O Fragoso. Veio a informação, Bibi. O Memphis foi convocado mesmo, viu? Acabou de
Acabaram de confirmar, né? O Memphis foi confirmado na seleção da Holanda. Sim. E até para trazer, André, a logística do Memphis, apesar da distância ser maior, ela é a menos pior, porque o segundo jogo dele é no domingo, né? No domingo da data FIFA. E então, o Corinthians jogando quarta ou jogando quinta, claro que ele tem um longo deslocamento para fazer, uma viagem de retorno, mas joga domingo, volta, chega na segunda, descansa segunda, terça faz um regenerativo, se precisa, se o jogo for na quinta, ele ainda tem o treino na quarta, se o jogo for na quarta, ele pelo menos está descansado. Então, acho que os jogos dos atletas aqui, das eliminatórias sul-americanas, né? Paraguai, Elio Romero, Carrijo, Félix Torres, Martínez, acho que esses atrapalham um pouquinho mais em termos de recuperação para o segundo jogo da final. Tá, boa. Fragoso, ainda faltam alguns convocados, né? De algumas seleções. Aliás, é interessante isso, né? O Brasil anuncia o convocado 15 dias antes 20 dias. Quando que foi a convocação de seleção? Não foi na quinta-feira passada? Quinta, né? De cabeça agora eu não lembro. Foi quinta. Foi isso. Normalmente é na sexta. Então tá. Quinta foi que dia da semana? Dia 6? Dia 6. Dia 6. O Brasil anuncia os seus convocados dia 6. Eu sei que tem os times da Europa, tá? Que precisa. Mas tem a pré-lista também. Eu preciso ver isso direito, viu? Porque o Brasil anuncia a convocação dia 6, pro jogo dia 20. E ainda teve seleção que não anunciou seus convocados. Tem que entender direito isso. Então, a gente pode ter 6 convocados do Palmeiras, 6 convocados do Corinthians no total. Vamos ter que aguardar, né, o Fragoso, para ver o jogo da volta. A prioridade é toda aí na partida de ida, né, o Rodrigo Fragoso? Sim. Nesse momento, o Gustavo Gomes deve ser desfalque naturalmente pela lesão da convocação da seleção paraguaia. Ele é um dos capitães da seleção paraguaia, né? Deve ser desfalque. Em relação à seleção uruguaia, na pré-lista, Emiliano Martínez, Piquerez e Facundo Torres apareceram, mas ainda não foi divulgada. Richard Rios já foi convocado pela seleção colombiana e na seleção brasileira pintou o nome do Estevão. Pois é, eu acho que o que precisa ser feito é a solicitação 14 dias antes dessa pré-lista. É você avisar, ó, Liverpool, Manchester, Barcelona, Real Madrid, fulano está na minha pré-lista. Mas eu só preciso confirmar muito mais próximo do jogo. Tem inclusive treinadores que só convocam definitivamente depois da rodada do final de semana, da última rodada do campeonato e tal, para não ter também aquele negócio de ficar cortando jogador, aí jogador convoca jogador se machuca, convoca jogador se preserva. Também tem isso, né? Tem jogador que chega na lista e fala, opa, eu tô na lista. Eu quero pesquisar direito essa história, viu? Por que a seleção brasileira escolhe divulgar tão antes? Eu não vejo nenhuma outra seleção no mundo divulgando tão antes a escalação. Meus queridos, você ficou amorcegando aí, ô Fragoso, e ficou só administrando aí a sua participação. Então, quem participou mesmo e falou as coisas foi a Bibi. Muito obrigado pela presença de vocês. Nos encontramos lá no Allianz Parque, os dois estarão lá, correto? Correto.